Olá, meu amigo, minha amiga. O Brasil está vivendo mudanças muito importantes, mudanças positivas e que às vezes passam despercebidamente até pelos olhares mais atentos dos principais colunistas e comentaristas em política e economia aqui no Brasil. Nós aqui no nosso Portal do José, nós estamos um dia após um fato muito importante na história da República Brasileira. Algo que seria um mero ato administrativo corriqueiro, a transmissão do cargo, da chefia de uma instituição, de um nome para outro, indicado pelo presidente da República, depois de ter seu nome também aprovado pelo Senado Federal. Ontem nós tivemos uma data que marcou o fim de uma era. A era do senhor Augusto Aras / senhora Lindora Araújo à frente de uma instituição poderosíssima, porque ela tem uma função institucional, aliás, funções institucionais e constitucionais fundamentais. Em primeiro lugar, o Ministério Público ele tem a responsabilidade de ser uma espécie de fiscal da lei, de observar tudo aquilo que os administradores públicos estão fazendo, nos mais diversos graus. O que os estados, os entes federativos estão fazendo, as empresas públicas estão fazendo, enfim, controlar ali para que não haja nenhum tipo de desvio ou ilicitude e responsabilizar alguém que esteja transbordando, né, do que tem que fazer ali. E a outra missão fundamental do Ministério Público é ser titular da ação penal. Então, qualquer cidadão não pode sair aí movendo ações penais, né? Isso é a atribuição principal do Ministério Público e que tem essa função em graus diferentes. Quanto mais alto é o grau da responsabilidade do mandatário da República, mais o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, tem a missão de promover ações penais contra essas pessoas que agem contra o interesse público. E o que fez o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo? Nada. Nada seria até muito bom, né? Na verdade, eles agiram contra aquilo que a gente aprende nas faculdades de Direito, aquilo que a Constituição manda e aquilo que eles são obrigados a fazerem, o respeito à Constituição. Foi um período de absoluta corrosão do Ministério Público, porque a corrosão se dando na chefia, nos princípios fundamentais, isso acaba tendo um irradiamento para todas as outras instituições dos ministérios públicos estaduais. Esse fato de ontem, quando eu vi lá a posse do senhor Gonê e o discurso que ele leu, uma coisa um tanto quanto fria, né, protocolar, né? Alguém que está lendo o discurso não olha para a câmera, não dá uma entonação de conversar com o público. Ele leu ali um texto que passou ali como uma mensagem protocolar, mas quando a gente dá uma analisada no que ele disse, a gente começa a ter uma visão diferente. E a direita, a extrema-direita aqui no nosso país, passou a ter uma visão desesperadora. Eu já vi, pelo menos em 2 canais hoje, da direita, na internet, enquetes sobre o que eles esperam do senhor Paulo Gonê. Perguntas do tipo, será que o senhor Paulo Gonê vai aliviar os patriotas? A maior parte disse não. Será que o senhor Paulo Gonê vai interferir nos processos, nos inquéritos que estão sob a guarda, sob a tutela do ministro Alexandre de Moraes? A maior parte disse não. Então eles estão antevendo algo de muito ruim que está para acontecer com aqueles que ainda não foram alcançados pela lei. E o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo devem ser responsabilizados também. O nosso portal fará representações cobrando algumas situações que eles fizeram, que eles deixaram de fazer. Vamos aguardar aqui para ver qual será a resposta da instituição, né? Bom, gente, vou conversar com vocês sobre algumas questões relacionadas aos fatos de ontem e outras relacionadas a hoje, porque nós tivemos mais uma live do presidente da República que teve ali alguns fatos ali que vão certamente ter reverberação. Antes de conversar com vocês, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos aqui no nosso portal. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, então vamos aqui aos fatos. Ontem eu fiz um papo com vocês logo após a cerimônia ali da posse do senhor Paulo Gonê, o discurso do presidente Lula e o discurso do senhor Paulo Gonê. Então ele leu o papel ali, enfim, mas aí depois eu fui ler o discurso dele na íntegra.
E a direita também fez isso, e por isso eles estão desesperados. Então ele mandou aqui alguns recados, né? Eu separei aqui alguns. O Ministério Público não faz as leis nem política. Então ele disse aqui no discurso dele que a instituição será mais técnica do que política. É difícil haver esse divórcio em qualquer administrador público no Brasil e no mundo. Nós sempre carregamos algum tipo de percepção sobre a realidade, é uma percepção política. Isso influencia os atos de todas as pessoas no mundo, né? Enfim, mas se ele for estritamente técnico, tecnicamente, ele vai ter que mandar muita gente para a cadeia. Porque o que se faz com alguém que é flagrado praticando um crime, que há provas contra essa criatura, que tem o devido processo legal, o que ele deve fazer? Deve pedir a condenação dessa figura ou dessas figuras. E isso está deixando o mundo da direita muito preocupado. Naquele canal Oeste, né, que são os remanescentes da Jovem Pan, eles estão no mais profundo desespero, continuam ainda fazendo as suas ladainhas com o mesmo discurso, como se o Bolsonaro ainda fosse o presidente da República, tentando amedrontar a sociedade, tentando dizer que tudo está errado, que eles estão sendo perseguidos, aquela ladainha de sempre, né? Abrindo um parênteses aqui, essa gente toda, todos eles unidos, só tem um propósito: ganhar o seu dinheiro e, dentro desse segmento, desviar a atenção da sociedade em relação aos principais problemas econômicos que o nosso país tem. E nisso eles têm sido muito bem-sucedidos, né? Você junta Malafaia, Nicolas Ferreira, Roberto Campos Neto, Augusto Nunes, R.R. Soares, enfim, a gente junta aí uma turma infindável, né? Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, gente, enfim. Isso tudo, no final, esconde isso que eu estou dizendo para vocês, que eles todos estão agindo a favor de uma situação econômica contra o povo brasileiro de uma maneira geral. Bom, disse Paulo Gonet ainda, os direitos humanos são o norte ético. Gente, falar em direito humano, um procurador da República falar em direitos humanos, isso para a direita já sinaliza uma série de coisas, né? Que mexe com as pautas dessa gente. Então, mais uma preocupação para eles. O Ministério Público também é a voz daqueles que não têm voz. Bom, o Ministério Público ele tem uma série de responsabilidades constitucionais, dentre as quais zelar pela erradicação da pobreza, é o que está previsto na Constituição Federal, o respeito às leis, o respeito aos direitos de minorias, o combate às desigualdades em todas as suas dimensões, as desigualdades raciais, os discursos que fomentam cada vez mais desigualdades. Então, o Ministério Público, agindo dessa forma, o recado que ele deu, vai se conflitar com o bolsonarismo. Liberdade também enseja responsabilidade. O que isso quer dizer? Que essa gente que fica praticando crimes pela internet, eles serão responsabilizados. Eu mostrei para vocês que eles querem o melhor dos mundos, né? O espaço para fazerem todos os tipos de crimes através da internet. Aliás, na sabatina do ministro Flávio Dino, se levantou isso, né? Onde é que está o crime de fake news? Onde é que está o crime de fake news? Não está colocado no Código Penal. E o ministro Flávio Dino explicou, olha, não existe a fake news, são várias fake news, são várias que podem ser realizadas e cada uma delas pode ensejar um tipo de crime diferente. Crime de calúnia, crime de difamação, organização criminosa, estelionato e por aí vai, né? Indução ao crime. O ministro Flávio Dino falou isso. Então, o que ele está dizendo, o senhor Paulo Gonet, é que acabou esse momento de palhaçada. Quem usar a internet para cometer crimes será responsabilizado. Então, essa gente tem que começar a mudar o discurso ou parar de praticar crimes. Eles querem praticar os crimes, mas não querem, por exemplo, as sanções que a extrema-direita está recebendo nos Estados Unidos, como eu comentei aqui com vocês. O Rudolph Giuliani tomou 148 milhões de dólares de pena, né, em função dos crimes que cometeu contra o Estado de Direito, contra as eleições dos Estados Unidos e contra a honra de duas trabalhadoras que estavam operando no processo eleitoral de lá. A quinta questão, inexiste o direito de atentar contra direitos e contra a democracia. Então, o recado é direto para quem está na papuda,
para quem está com tornozeleira eletrônica, para quem está sendo investigado e para quem tem rabo preso no meio dessa história toda. Então, é por isso que essa gente está ficando desesperada. O Ministério Público quer justiça e não quer justiçamento. Claro, é para isso que ele está ali, para responsabilizar as pessoas, mas dentro do Estado de Democrático de Direito. O equilíbrio é atributo inerente ao Ministério Público. Enfim, uma mensagem mostrando aqui que não vai ficar vacilando, né, ao sabor dos ventos. E o Ministério Público tem que resistir à imprensa, ao assédio da imprensa, às críticas e fazer o seu trabalho científico, o seu trabalho que a Constituição determina, né? Bom, em linhas gerais, foram essas as questões que o senhor Paulo Gonet colocou que estão desesperando o mundo da direita. Bom, a gente vai ver agora, na prática, o que isso representa, se o temor dessa gente está justificado ou não. Ao julgarmos pelo discurso do senhor Paulo Gonet, essa gente está muito encalacrada. Bom, aí a gente chega aqui à live do presidente Lula. Eu tenho feito muitas críticas ao formato da live, o horário da live, enfim, e o Paulo Pimenta certamente acompanha os nossos encontros, a assessoria dele, e outros canais também têm feito muitas críticas. E hoje não foi diferente. Eu não sei se o programa atinge algum objetivo. Eu não sei, a impressão é que não. Você que está me assistindo agora, provavelmente a grande maioria das pessoas que acompanham o Portal do José nem sabiam, esquecem que o presidente Lula tinha uma live hoje de manhã. E aí você vai assistir a live, estava o Lula e a Janja e o Marcos Uchoa. O nome dessa live poderia ser Encontro com a Fátima Bernardes, só que no lugar da Fátima Bernardes está o Uchoa. Uma conversa absolutamente trivial, sem nenhum tema de grande relevância. Como é que os dois se relacionam, o Lula com a Janja com o Lula, quando é que um fica irritado com o outro, enfim. Meia hora, gente, de encontro com Fátima Bernardes, mas com o senhor Uchoa. Qual é a função politizadora? Qual foi a informação que foi dada nesse tipo de encontro? É agradável? Mas como se é agradável assistir a Fátima Bernardes, entrevistando alguém sobre algum assunto aleatório, sem entrar no assunto da política, sem entrar no assunto da economia. A questão mais importante que foi ventilada na live de hoje foi o fato da Janja ter tido a sua rede social invadida e como ela lidou com isso, o sofrimento que uma pessoa ter ali sua imagem deturpada, vilipendiada, ser agredida. Então ela comentou ali que os donos desses grandes conglomerados se dão bem, o ódio rende dinheiro, eles são monetizados, gera muita expectativa, muita transmissão de vídeos e informações, e ela disse que isso precisa ser enfrentado. Essas empresas precisam ser responsabilizadas pelas suas omissões. Claro, quando ela fala isso, e o Lula também, e o Uchoa também, isso dá aquilo que eu chamo de capim vermelho, né? Capim vermelho para esse gado insano. Eu não gosto muito de usar essas expressões, mas, enfim, é o que acontece, né? Eles vão ficar reverberando, estão vendo só, o Lula quer calar a nossa voz, a Janja agora também quer calar a nossa voz, eles estão querendo acabar com a liberdade do nosso país. Bom, eles agora vão encontrar um problema muito sério, porque não é a Janja e nem o Lula que estão dizendo isso, não. É o Procurador-Geral da República, que, abrindo um parênteses aqui, terá uma responsabilidade adicional, a de verificar aquilo que o senhor Augusto Aras fez, a senhora Lindora fez, e o que deixaram de fazer. Minha primeira representação, já na gestão do senhor Paulo Gonet, irá nessa direção. Vou apresentar fatos de representações que eu fiz contra o ex-presidente da República e que a senhora Lindora Araújo, especificamente, simplesmente ignorou o que está na Constituição, o que está na lei, para simplesmente não responsabilizar o senhor Jair Messias Bolsonaro. Bom, nós vamos ver como é que essa história toda se dará daqui para frente. Por enquanto eu fico por aqui, gente. Eu acabei me alongando um pouco aqui no nosso papo, não teve muita imagem, né? Mas espero que tenha dado muito material aí para suas reflexões. As filas estão andando, tá bom? Um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau!